O que é o pecado contra o Espírito Santo? Aquilo que na Bíblia aparece como a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo, ele não seria perdoado. Muitas pessoas vivem atormentadas achando que pecaram contra o Espírito Santo. Hoje nós queremos falar sobre isso nesse vídeo. O que é o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo? Fique conosco, assista esse vídeo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é o pecado contra o Espírito Santo ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós queremos abordar esse assunto porque muitas pessoas ficam atormentadas, achando que pecaram contra o Espírito Santo e que perderam a salvação. Então nós vamos ver direitinho isso, o que significa esse pecado contra o Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero convidar você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Para nós é uma alegria compartilharmos aqui a palavra de Deus. Vamos entender o que significa então o pecado contra o Espírito Santo. Essa afirmação de Jesus aparece em 3 evangelhos. Aparece no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Em ambos os textos que nós vamos ler agora, Jesus menciona isso dentro de um contexto. Então vamos lá, vamos ler o primeiro texto. O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 24. O versículo 24 diz o seguinte: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. Por que eles estão dizendo isso? Porque Jesus havia expulsado o demônio de um rapaz. E o rapaz havia ficado curado e liberto. E aí os fariseus então disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Essa expressão Beelzebu, no original, significa príncipe das moscas. É uma expressão que designa um líder, o chefe dos demônios, né? Então era isso que estava aqui por detrás. E aí o Senhor Jesus diz o seguinte no versículo 31. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus está dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. E ele continua, versículo 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Está falando dele mesmo. Se alguém disser alguma coisa contra ele, Jesus, isso pode ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então o contexto aqui é um contexto onde as pessoas estavam dizendo que Jesus expulsava, as pessoas não, os fariseus, né? Estavam dizendo que Jesus expulsava demônio pelo maioral dos demônios, ou seja, por Beelzebu. Esse texto também aparece no Evangelho de Marcos, como eu disse aqui anteriormente. E o texto é Marcos capítulo 3, versículo 29 e 30, e diz o seguinte: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. E o versículo 30 diz: Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Então, no texto de Mateus, nós temos aqui a acusação que Jesus expulsava demônios porque ele estava sendo dirigido pelo maioral dos demônios. E aqui, no texto de Marcos, a referência diz respeito ao fato de que Jesus teria nele um espírito imundo, ou seja, que Jesus estaria possesso. Então é uma coisa terrível isso que estão dizendo a respeito de Jesus. E a terceira aparição, a terceira citação, né, dessa expressão de Jesus, do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, está lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 8, que diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. E aí ele diz no versículo 10, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão.
Então, mais uma vez, Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, aqui nós temos um outro contexto no Evangelho de Lucas, que é a questão de confessar Jesus, né? De crer em Jesus e confessar que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, testemunhar para as pessoas, não se calar, né? Falar do amor de Jesus, falar que nós somos discípulos de Jesus. Então o texto está relacionado com isso. Jesus está dizendo que aquele que confessar a Ele diante das pessoas, Jesus vai confessá-lo diante de Deus Pai. Mas ele também diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo também não haverá perdão. Então são três circunstâncias distintas. A primeira, Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder do maior dos demônios. Na segunda, ele é acusado de ser possuído por um espírito maligno, no Evangelho de Marcos. A primeira no Evangelho de Mateus, a segunda no Evangelho de Marcos. E a terceira no Evangelho de Lucas, que está relacionada ao testemunho das pessoas que se dizem cristãs. Muito bem, vamos lá. Aqui está o contexto estabelecido dessa afirmação de Jesus. Agora, o que é o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo? De uma forma direta e objetiva, o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir a obra de Deus aos demônios, ou atribuir a obra de Deus à atuação de um espírito maligno. Então, esse é o contexto aqui, especificamente do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. Agora, o que está por detrás disso? Nós estamos falando aqui de um significado direto, objetivo, mas o que está por detrás disso? Para que a gente possa entender bem exatamente o que significa a blasfêmia ou o pecado contra o Espírito Santo, nós temos que entender também qual é o ministério do Espírito Santo. E aqui, então, nós vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele nos fala a respeito do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. E uma das atribuições do Espírito Santo está lá em João capítulo 16, versículos 8, 9, 10 e 11. Vamos ler esse texto. O texto diz assim: quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, quando o Espírito Santo viesse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja o que Jesus diz sobre o ministério do Espírito Santo. Ele está dizendo que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem convence as pessoas de que elas são pecadoras, de que há justiça através do sangue de Jesus, da morte de Jesus na cruz, e de que haverá um juízo eterno. É o Espírito Santo que faz isso. Então, se nós olharmos esses textos novamente, à luz dessa explicação, os textos de Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós podemos entender que o pecado contra o Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos do que incredulidade. O indivíduo, quando ele diz que algo que está sendo feito por Deus, na verdade está sendo feito pelo diabo, como foi o caso dos fariseus e das pessoas, dos líderes religiosos que estavam ali acompanhando o ministério de Jesus, quando ele chega a dizer isso é porque ele não crê naquilo que Deus está fazendo. Jesus disse isso naquele texto de Mateus. Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. Mas eles não acreditaram nisso, eles não creram nisso. Então o pecado contra o Espírito Santo, a raiz do pecado contra o Espírito Santo é a incredulidade. Então muitas pessoas às vezes pensam, eu pequei contra o Espírito Santo, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu perdi minha salvação. Não, meu irmão, não se preocupe com isso. Se você acha que pecou contra o Espírito Santo, só o simples fato de você estar triste por isso já demonstra que você crê em Jesus e que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Então, o pecado contra o Espírito Santo é a rejeição da chegada do reino de Deus, é a rejeição da atuação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, do Espírito Santo no mundo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes tem crentes que veem determinadas coisas no contexto da igreja e dizem, isso não é de Deus, isso é do diabo. A gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes nós encontramos coisas na palavra de Deus que são difíceis da gente compreender. Quer ver um exemplo? Eu vou citar aqui.
lá em Atos capítulo 19, quando Paulo prega o evangelho ali em Éfeso, acontece uma circunstância que é muito difícil nós entendermos. Que circunstância foi essa? A palavra de Deus nos diz que as pessoas pegavam os lenços e os aventais que Paulo usava. O poder de Deus estava tão grande sobre a vida de Paulo que eles pegavam os lenços e os aventais que Paulo usava e levavam até os enfermos e as pessoas oprimidas. E aqueles lenços e aventais, eles eram usados e as pessoas eram curadas através daquilo, e as pessoas eram libertas de demônios através daquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz que algo estranho está sendo feito num contexto de uma determinada igreja, a gente dizer que isso é coisa do diabo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque é Deus quem julga isso. É Deus quem julga isso e é Deus quem vai mostrar lá no futuro, no dia do juízo, lá na eternidade, onde todas as coisas serão reveladas. Lá nós vamos saber se isso era de Deus ou não. Então, não compete a nós fazermos esse julgamento. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Atentos ao quê? Ter cuidado em relação ao quê? Ao fato de que pecamos contra o Espírito Santo ao dizermos isso? Não. Ao fato da incredulidade estar tomando conta do nosso coração. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não deixarmos que a incredulidade tome conta do nosso coração, porque esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então, para que uma pessoa se converta, veja só, por que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão? O que é necessário para que uma pessoa receba o perdão dos seus pecados? Eu pergunto isso para você, faça essa reflexão. O que é necessário para que eu e você recebamos o perdão dos nossos pecados? Arrependimento e fé, não é verdade? Para que sejamos salvos e para que sejamos perdoados quando nós pecamos, basta isso. Nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que nós fomos perdoados através do sangue de Jesus na cruz. Então é por isso que o pecado contra o Espírito Santo, ele não pode ser perdoado. Por quê? Porque ele é a incredulidade manifestada através dos lábios, através da vida. Então o indivíduo que não crê, ele não pode ser perdoado. Ele precisa se arrepender dos seus pecados, entender que é Deus que está agindo na sua vida, crer no Senhor Jesus, receber o perdão dos seus pecados e aí então ele é perdoado. Então a incredulidade é um pecado que não tem perdão, a não ser que haja arrependimento e fé. Então veja só, por isso que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão, porque o indivíduo não se arrepende, o indivíduo não crê, então por isso ele não pode ser salvo. Então, meu irmão e minha irmã, se você está preocupado, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, se você está preocupado, o simples fato de estar preocupado provavelmente significa que você não pecou contra o Espírito Santo. Então, se você acredita que falou alguma coisa que não devia ou pensou algo que não devia, peça perdão a Deus. Arrependa-se disso, peça perdão ao Senhor e creia que Deus o perdoou e você será perdoado, meu irmão. Porque somente a incredulidade é um pecado que não tem perdão. E quando nós nos arrependemos e cremos, nós jogamos a incredulidade de lado. Amém, meu irmão? Que essa palavra te anime, te fortaleça, te encoraja a seguir em frente e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma pergunta sobre isso ou quer fazer algum comentário, escreva aí nos comentários e a gente vai responder dentro daquilo que for possível. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.